Boa noite, senhoras e senhores. Damos início à sessão solene da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, proposta pela mesa diretora, aprovada por todos os vereadores, com a finalidade de homenagear, com o título Grão-Mérito Fagundes dos Reis, as seguintes personalidades: Erasmo Carlos Batistella, Fabiano Dalazen e Milton Serpa Menezes. E a excelentíssima senhora Clarissa Simões Machado, que também seria homenageada nesta data, porém não pôde se fazer presente nessa cerimônia e receberá sua homenagem noutra oportunidade. O vice-prefeito de Passo Fundo, João Pedro Nunes. O diretor de promotoria, representando o Ministério Público, Dr. Cassiano Pereira Cardoso. E convidamos os vereadores líderes de bancadas para que conduzam os homenageados Erasmo Carlos Batistella, Fabiano Dalazen e Milton Serpa Menezes até a mesa principal. Convidamos a mesa a tomar assento. Registramos a presença dos vereadores Aristeu Dalalana, Cláudio Luiz Rufa Soldá, Evandro Meirelles, Fernando Rigon, Gleison Consalter, Patrick Cavalcante, Paulo Necli, Roberto Gabriel Tozon, Ronaldo Rosa, Rudimar dos Santos e Saul Spinelli. E numa deferência especial, convidamos para que se juntem aos vereadores os ex-vereadores que se encontram na casa, Dr. Júlio Andrades, Edson Nunes e Wilson Lil. E registramos a ausência justificada por compromissos anteriormente assumidos dos vereadores Alex Necker, Eloy Costa, Leandro Rosso, Luiz Miguel Cheis, Márcio Patucci, Matheus Vespe, Pedro Danelli, Rafael Colucci, Renato Tchecker e Valdecir de Moraes. Queremos registrar e agradecer também a presença do Dr. Mário Luiz Guadanin, representando também o Ministério Público, da direção e funcionários da ABS Bios, dos amigos também da ONG Amor, a senhora Joane Andrioli, representando o deputado Gilberto Capuani, a senhora Vanusa Rosseto de Assis, representando a 7ª CRE, Sebastião dos Santos, representando o deputado Juliano Rosso, Denise Sperri, representando o Rotary Clube Passo Fundo, Evandro Zambonato, presidente do Esporte Clube Passo Fundo. Agradecemos a presença de todos os amigos e convidados que aqui se encontram. Passamos a palavra ao vereador Patrick Cavalcante, presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Sobre a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão solene, cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial, as demais que nos visitam neste ato, os colegas da imprensa, senhoras e os senhores. Inicialmente convido-os a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro.
outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos destes jovens mães, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol de um novo mundo, do que a terra mais arretada, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e digo eu verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas eles a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, e quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos destes jovens mães, gentil pátria amada, Brasil. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou por unanimidade a proposição de autoria da mesa diretora, que concede o título Gran Mérito Fagundes dos Reis a Erasmo Carlos Batistella pelos relevantes serviços na área da indústria, Fabiano Dalazen pelo seu trabalho na área da segurança pública, e Milton Serpa Menezes pelos serviços prestados na área da ação social. Solicito ao cerimonial que proceda à leitura dos currículos. Antes também queremos registrar o recebimento de correspondências do deputado Sérgio Turra, líder do Partido Progressista na Assembleia Legislativa, e da OAB Subseção Passo Fundo, parabenizando a Câmara de Vereadores pela iniciativa e aos homenageados pela distinção. Erasmo Carlos Batistella nasceu em 1978 em Itatiba do Sul e vem de uma família de pequenos agricultores. Estudou na escola agrícola em Erechim. Trabalhou na cooperativa da cidade e, na sequência, em uma loja de insumos agrícolas e fertilizantes em Nicolau Vergueiro. Aos 20 anos, arrendou um posto de combustível na cidade. Multiplicou o capital, passou o ponto e construiu outro em Santa Cecília do Sul. E 5 meses depois, vendeu a unidade e seguiu para Colorado, onde passou a controlar 2 postos de combustíveis. Negócio que manteve até 2007. Em meados de 2004, o empresário aguardava na fila do banco quando alguns agricultores perguntaram sua opinião sobre o biodiesel. Ele conhecia muito pouco sobre o tema e o interesse dos colegas despertou a atenção de Batistella, que buscou uma consultoria do Banco do Brasil para verificar a viabilidade desse negócio. Menos de um ano depois, ele resolveu investir na área. Em 2005, fundou a BS Bios, ainda no município de Colorado, mas devido a questões de logística, escolheu o município de Passo Fundo, juntando-se a outros investidores locais, sendo eles Mário Wagner, Paulo Montanher, Antônio Rosso e Arlindo Paludo. Hoje, a indústria é uma das maiores empresas de biocombustíveis do Brasil, sendo a pioneira no país a exportar o produto para fins comerciais. Batistella é casado com Luciana Zambuja e pai de 2 filhas, Paola e Rafaela. Fabiano Dalazen, natural de Carazinho, Fabiano Dalazen
É formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela UPF. É especialista em Direito Penal e Processual Penal e mestre em Direitos Fundamentais pela ULBRA, além de professor na FMP. Ingressou no Ministério Público em abril de 98, tendo atuado nas comarcas de Getúlio Vargas, Soledade e Passo Fundo. E em Porto Alegre, atuou nas promotorias de Justiça de Família e Sucessões, no Tribunal do Júri, Criminal e especializada Criminal de Combate aos Crimes Tributários. Foi coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e vice-presidente da Associação do Ministério Público no período 2005 a 2006. Foi subprocurador-geral da Justiça para Assuntos Institucionais. E em junho deste ano foi empossado como Procurador-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul. Milton Serpa Menezes. Milton nasceu no dia 17 de janeiro de 59, na Barra da Foice, localidade agrícola localizada na costa do Rio Uruguai, então pertencente ao município de Nunuai, no norte do estado. É formado no curso de Engenharia Mecânica na Universidade de Passo Fundo e foi professor do curso de Engenharia da UPF, em várias disciplinas. Ainda atuou como perito e avaliador por 25 anos no Fórum de Passo Fundo e comarcas da região norte do estado, na sua área de formação. Da mesma forma, atuou como perito da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho de Passo Fundo. Em agosto de 2011, deixou de trabalhar profissionalmente, renunciou à sua vida pessoal e profissional para se dedicar exclusivamente a projetos sociais e espirituais. Atuou ainda em outras ações comunitárias e sociais, como o Movimento Vicentino, Projeto Rondon, Prefeitura Municipal como Mobral, Comitê da Cidadania, entre outros. É o idealizador da ONG Amor, ou Agentes do Amor Divino, criada em 2011, junto com alguns amigos, a fim de atender a sociedade, em especial aquelas pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade social e das crianças. Hoje, a ONG tem 280 famílias cadastradas que recebem algum tipo de auxílio. São cerca de 150 crianças e adolescentes que participam de atividades lúdicas, pedagógicas, oficinas de teatro, artes, música, esportes e dança. Uma palavra novamente, o presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, vereador Patrick Cavalcante. Agradecemos ao nosso mestre cerimonial, Paulo Dutra. Neste momento, solicito ao nosso vice-presidente, vereador Gleison Consalter, que assuma os trabalhos da mesa, para que eu possa fazer uso do meu pronunciamento. Com a palavra, presidente da Câmara de Passo Fundo, vereador Patrick Cavalcante. Boa noite aos senhores e às senhoras novamente, aos meus colegas vereadores. Quero aqui saudar o nosso presidente da Casa do Momento, vereador Gleison Consalter, nosso prefeito e amigo Luciano Azevedo, nosso vice-prefeito e sempre vereador desta casa, João Pedro. João Pedro, na semana passada, relatava, doutor Fabiano, que estava com saudade do parlamento, de estar aqui na tribuna, então hoje convidamos que ele pudesse ficar conosco aqui para matar um pouquinho esse desejo e essa saudade, vereador João Pedro. Quero saudar também Cassiano Pereira Cardoso, diretor do Ministério Público, saudar os nossos homenageados desta noite, nosso amigo Erasmo Batistella, nosso amigo doutor Fabiano Dalazen e nosso querido amigo da ONG Amor, Milton Menezes. Reiterar também o carinho que temos com os colegas da imprensa, que sempre nos trazem o apoio a esta casa. Para mim, caros colegas vereadores e comunidade, é um momento importante, prefeito Luciano, Vossa Excelência, que foi vereador desta casa, ressaltar de que nós mudamos o regimento interno na legislatura passada, e é onde o mandato do presidente de 2 anos passou a 1 ano. Foi uma das propostas de minha autoria, junto à comissão, com o vereador Márcio Tassi, fazer alteração, para que nós pudéssemos, então, vereador Leimer, vereador Padre Wilson, nós pudéssemos oxigenar um pouquinho
a casa e dando oportunidade para as bancadas menores também ter a condição de presidir a casa. Foi um acerto que fizemos, e esta, senhoras e senhores, é a última manifestação minha como presidente da casa, como sessão solene, Zambonato. Então, fico muito feliz e reitero aqui o agradecimento a todos os colegas vereadores por ter me dado a oportunidade de presidir a casa, aos meus colegas da mesa diretora, o meu agradecimento por compreenderem e nos apoiarem em todas as ações que fizemos. Como sempre dizia o vereador Ender Oliveira, se eu errei por tentativa de sempre querer acertar, por pecar demais, né? Então, essa é a palavra do nosso amigo Enio. Quero aqui saudar nosso sempre vereador e secretário, Dr. Edson Nunes, nosso querido amigo, que sempre está conosco aqui na casa, nosso querido Padre Vilso, que sempre está conosco também, nosso secretário das Sencas, nosso sempre vereador Júlio Andrade, que foi homenageado. Nós tivemos o cuidado, nos 160 anos do município, de homenagear, né, alguns ex-presidentes da casa e também ex-prefeitos, nos 160 anos do município de Passo Fundo. Foi a forma que nós tínhamos também de agradecer aos homens que passaram, né, e que contribuíram para o desenvolvimento socioeconômico da cidade. Então, é uma honra para mim estar hoje, finalizando uma das ações do nosso mandato nesta tarde, com esta brilhante homenagem da entrega da medalha Fagundes dos Reis aos senhores. Nas palavras do historiador passofundense Francisco Antônio Xavier Oliveira, Joaquim Fagundes dos Reis pode ser considerado o patriarca da terra, por ser um dos pioneiros, pela sua coragem, espírito aventureiro e por estar sempre disposto a fazer com que o povoado prosperasse e se tornasse município. É por estes motivos que seu nome representa uma das mais altas honrarias do município, destinada para aquelas pessoas que trabalham pelo desenvolvimento econômico, social, cultural, ou que levam o nome da nossa cidade para além fronteiras. Para ser passofundense, não basta nascer em Passo Fundo, precisa beber da nossa água e por aqui permanecer, seja mantendo raízes ou estando por aqui em pensamento ou em ações, doutor Fabiano. Hoje me sinto muito feliz em representar a Casa do Povo para homenagear 3 pessoas que têm trabalhado pelo desenvolvimento de nossa cidade e que podem ser chamados de passofundenses de coração ou de raiz. E essas pessoas talvez possam expressar os mesmos princípios que levaram nosso patriarca, Fagundes dos Reis, a ser o nosso patrono, a coragem e a vontade de fazer Passo Fundo prosperar. Dalai Lama acreditava que determinação, coragem, autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Não importa quais sejam os seus obstáculos e as dificuldades, para ele, se estamos possuídos de uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los. E certamente, muitas foram as dificuldades encontradas no caminho até aqui para os nossos homenageados. Seja o empresário Erasmo Batistella, seja para o procurador-geral, Dr. Fabiano Dalazen, ou para o engenheiro e agora voluntário, nosso amigo Milton. Cada um é responsável por contribuir do seu jeito com a nossa cidade. Por isso, é tão importante entregarmos essas medalhas hoje para os senhores. Um dos mais famosos escritores de autoajuda do mundo, Joyce Murphy, disse que você deve assegurar-se de que aquilo que deseja não vai redundar no sucesso apenas para você. Seu desejo não deve ser egoísta, deve beneficiar a humanidade. Deve-se formar o caminho de um circuito completo. Em outras palavras, senhoras e senhores, sua ideia deve avançar com o propósito de beneficiar ou servir ao mundo. E, dessa forma, voltará a você rapidamente, sempre acrescida. Não tenho dúvidas, caros colegas vereadores, e não tenho dúvida que os senhores cumpriram com tudo que eu tenho falado aqui. Estão servindo a nossa comunidade, a nossa região e a muitas pessoas. Murphy acredita que a mente subconsciente, ao aceitar uma ideia, Erasmo, que foi o seu sonho, a sua ideia, ao aceitar uma ideia, começa imediatamente a pô-la em prática. E foi isso que aconteceu quando Milton
largou também a sua profissão para montar uma ONG e ajudar famílias necessitadas. Possivelmente muitos disseram que isso não daria certo, Milton. Deve ter ouvido muito isso. Deve ter sido criticado, largar tudo, a profissão. Mas hoje a ONG Amor atende 150 crianças e só não atende mais por falta de espaço mesmo ou de recursos financeiros. Dias atrás tive a oportunidade de entrevistar o Milton na rádio. E lá nós podemos ver o tão grande é o coração dele e o carinho que as pessoas têm pelo trabalho voluntário que ele realiza. Eu me sinto muito honrado. E quando vejo senhoras e senhores muitas vezes falarem que a Câmara de Vereadores só homenageia personalidades, grandes empresários, grandes advogados, nós hoje estamos homenageando um grande homem com um grande coração e que tem sim um grande trabalho, doutor Fabiano, em prol das famílias que necessitam. Sou prova disso e muitos que aqui estão, dos seus companheiros, dos seus amigos, também sabem do trabalho que o Milton tem e que é importante, que devemos sempre apoiá-lo. Caro, seguindo, senhoras e senhores, não tenho dúvida nesse momento que, além das dificuldades, o Milton tem levado consigo o carinho de todos os seus apoiadores. E na rádio ele fez uma fala onde ele falou que eu não faço nada, foi isso que tu disse, né? Eu não faço nada, eu só contribuo, eu só colaboro, quem faz são as pessoas que me apoiam. Então a todos vocês esta homenagem também é levada, de todo o fundo do nosso coração. Muitos passofundenses, caros colegas e amigos, dependem da geração da ABS Bios para a sua subsistência, seja através do emprego, direto ou indireto. E eu fico, Erasmo, muito feliz em ter participado da aprovação de um projeto que possibilitou o crescimento e ampliação desta empresa, em conjunto com esta casa e com meus colegas vereadores, com meus pares. Esse projeto, aprovado pela casa, possibilitou o crescimento e ampliação da empresa. Em virtude do nosso trabalho em conjunto com o Executivo, a ABS Bios teve um aumento da produção do biocombustível em 33%, o que significa mais renda para o município e para os passofundenses. Mas esse sonho que hoje auxilia uma cidade começou em 2005. Não seria possível se Batistella não percebesse uma oportunidade de mercado e, em sua singela conversa com um banco, não tivesse a visão de aproveitar aquele questionamento e ir atrás das respostas. Nosso muito obrigado por ter acreditado no seu sonho. Ao mesmo tempo, persiste a força, também são palavras, persistência e forças também são palavras-chave para falarmos aqui de Fabiano Dallazen, que é natural de Carazinho, passou um tempo por Passo Fundo, cidade onde se destacou por 6 anos. Dallazen foi aluno da UPF, do curso de Direito, foi professor do curso de Direito, foi promotor aqui em Passo Fundo e foi conduzido, então, ao cargo máximo pelos seus pares, pelos seus colegas, procurador-geral. Então, é uma honra o senhor ter aceitado o convite quando nós estivemos a Porto Alegre, juntamente com o vereador Márcio Patucci, fazer o convite, reiterar. Prontamente fomos bem atendidos e o Dallazen disse assim, é só marcar a data que eu estou lá. E está aqui ele. Muito obrigado por dispor da sua agenda e receber essa homenagem tão importante desta casa para a Vossa Excelência. Seguindo, caros colegas, Dallazen hoje é Procurador-Geral do Estado e utiliza seus conhecimentos para garantir os direitos dos cidadãos, uma referência para os seus pares e um exemplo de homem público. Senhoras e senhores, para concluir minha fala nesta homenagem, recorro a um dos expoentes máximo da filosofia clássica grega, Aristóteles, quando ele lembrou que a honra não consiste em receber títulos, mas em merecê-los. E pelo que vimos aqui, pelos seus currículos apresentados pelo nosso cerimonial, pelos seus feitos, entendemos que vocês são merecedores desta homenagem nesta noite. Agradecer a todos os vereadores que aprovaram a entrega desse título,
Agradecer a todos os senhores e as senhoras que nos prestigiam, as autoridades, amigos, familiares. Nosso muito obrigado. Vocês hoje entram para o rol de personalidades que têm ainda mais compromisso com a nossa cidade. Que vocês continuem produzindo, progredindo, pensando em ações que visem beneficiar nossa comunidade. Nossa cidade, nosso estado, nosso país agradece o empenho de cada um dos senhores. É um momento importante, como eu falei no início. Comemoramos aqui, prefeito, os 160 anos do município de Passo Fundo. E esta homenagem, eu quero que leve no coração de cada um de vocês, como também uma homenagem desta casa, do Executivo e também do município de Passo Fundo. Os senhores são importantes e fazem parte dos 160 anos da história de emancipação de Passo Fundo. Muito obrigado a todos, vida longa à nossa cidade. Para concretizar e perpetuar esta homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega o título Grão Mérito Fagundes dos Reis às seguintes personalidades: Erasmo Carlos Batistella, Fabiano Delazen e Milton Serpa Menezes. Solicita ao cerimonial que proceda a leitura do breve histórico sobre Fagundes dos Reis, que dá nome ao título. Joaquim Fagundes dos Reis nasceu em Curitiba, Paraná, em 17 de agosto de 1785. Foi um militar brasileiro considerado patriarca da cidade de Passo Fundo. Em 1830, foi designado pela Comandância Militar de São Borja para exercer a função de comissário na nascente povoação que daria origem a Passo Fundo. Especula-se que Fagundes dos Reis já havia estado na região dos Campos de Cima da Serra em 1801, quando participou ainda jovem e sob o comando de Maneco Pedroso, nas tropas de Borges do Canto da conquista das Missões. Militar experimentado, participou também da campanha da Cisplatina, antes de estabelecer-se como a primeira autoridade de Passo Fundo. Chegou a capitão sob o comando do general Frederico Lecor, nas conquistas da Banda Oriental, até o Rio da Prata, na campanha da Cisplatina. Em 7 de agosto de 1857, na então Vila de Passo Fundo, tomou posse na Câmara Municipal, órgão que acumulava as funções de executivo e legislativo na época. Joaquim Fagundes dos Reis também dá nome a uma das maiores escolas estaduais de Passo Fundo. A medalha, que ora será entregue, contém uma esfinge de Joaquim Fagundes dos Reis. Com a palavra, novamente, o presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, vereador Gleison Consalter, no momento. Convido o presidente Patrick Cavalcante e demais vereadores para que procedam à entrega das medalhas e diplomas para Erasmo Carlos Batistella, convido o próximo homenageado dessa noite, Fabiano Delazen.
Também convidamos o nosso querido amigo, também homenageado dessa noite, Milton Serpa Menezes. Nesse momento, devolvo a condução da sessão ao presidente Patrick Cavalcante. Obrigado, vereador Gleison. Convido para fazer o uso da tribuna o homenageado Erasmo Carlos Batistella. Boa noite a todos. Quero fazer uma saudação muito especial ao prefeito municipal Luciano Azevedo, nosso vice-prefeito João, em vosso nome saudar a todas as autoridades aqui presentes. Uma saudação carinhosa ao promotor Cassiano, uma saudação calorosa e carinhosa ao presidente Patrick Cavalcante, em seu nome a todos os vereadores e aos ex-vereadores que nos prestigiam hoje aqui. E quero, em seu nome, agradecer a cada um dos vereadores que me concedeu essa honraria hoje aqui, e também agradecer o apoio dessa casa que a BS Bios teve desde a sua fundação. Nas câmaras de vereadores que aqui já passaram, nós sempre tivemos um apoio muito importante dessa casa, do Legislativo, do Executivo, e isso é muito importante para o nosso trabalho. Então, muito obrigado. Quero fazer uma saudação especial aos meus colegas homenageados, ao doutor Fabiano, parabéns pela merecida honraria, ao engenheiro, ao senhor Milton, parabéns pela homenagem. Eu quero fazer também uma saudação muito carinhosa aos representantes da diretoria, colaboradores aqui da BS Bios e da Lavoro, que se fazem presente, e um abraço à minha família que está aqui hoje, ao meu pai, minha mãe, irmão, minha esposa, minhas filhas que me prestigiam. Eu, quando ouvi aqui o cerimonial falar um pouco da história, para mim foi um momento de emoção, porque a gente lembra de um filme. Nós que saímos lá do Itatiba, né, Zambonato? Somos conterrâneos e chegamos aqui. E essa casa é a segunda vez que me proporciona uma felicidade muito grande. Em 2013, aqui também, eu tive a honra de receber o meu segundo registro de nascimento, né, que é o cidadão honorário de Passo Fundo. E agora receber esta medalha, essa honraria, me deixou muito feliz quando eu soube da indicação. E eu sempre digo que quando a gente recebe um reconhecimento, seja no nosso dia a dia, um elogio, às vezes, nós temos dois momentos. O primeiro momento é de felicidade, de realização, a gente fica muito grato com a honraria, muito grato com o elogio. E o segundo momento é de aumento de responsabilidade, porque sempre que a gente recebe o reconhecimento, a nossa responsabilidade aumenta. Então, por isso que eu quero dizer que hoje eu saio daqui muito feliz, agradecido, mas com uma responsabilidade ainda maior de continuidade do trabalho que nós vemos fazendo. Essa medalha que eu recebi aqui hoje, eu quero dividir com a minha família e quero dividir com as minhas famílias das empresas que a gente atua aqui em Passo Fundo. Tanto a BS Bios quanto a Lavoro, porque ninguém constrói nada sozinho.
a gente constrói com um time vencedor. Então, muito obrigado. Aproveito para desejar a todos vocês um Feliz Natal e um grande 2018, que a gente possa colher bons frutos em 2018. Obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra nesse momento o homenageado Milton Serpa Menezes. Então, cumprimentando a mesa, em nome do prefeito Luciano Azevedo, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Em primeiro lugar, né, quando eu recebi o convite, eu não sou muito afeito a honrarias, né, a distinções, porque o que eu realizo é por missão de vida, é por uma causa maior. Tudo que eu faço, né, então eu faço porque eu sinto que devo fazer, né, e porque eu tenho uma responsabilidade nesse mundo, que é tentar ser um agente de transformação, um agente que de alguma forma ou outra deixa sua marca auxiliando as pessoas e possibilitando então que nós tenhamos um mundo melhor no futuro. Por outro lado, acabaram me convencendo que seria importante para o trabalho da ONG, né, porque a gente tem uma entidade que depende exclusivamente de verbas de doações, né, e eventos beneficentes, então que esse título acaba também colaborando, né, para que a gente consiga obter mais recursos e ampliar e melhorar o trabalho. Também, eu não sinto que eu faço alguma coisa demais, né? Porque nós somos, na verdade, uma equipe, ninguém trabalha sozinho. Então, eu sozinho pouco poderia fazer. Então, a gente consegue fazer um trabalho na ONG porque tem uma equipe, tá, que realmente é comprometida e que realmente se doa integralmente, né, ao trabalho, à causa. Nós temos muitos voluntários que contribuem, nós temos muitas pessoas que colaboram e possibilitam o trabalho. Então, a gente está lá simplesmente, né, tentando coordenar isso com todos os defeitos que um ser humano como eu tenho, né, que muitas vezes eu sou uma pessoa chata, sou uma pessoa que cobro muito, que exige muito das pessoas, né, e que tem uma obsessão por a coisa, a retidão, pela coisa certa, né, e às vezes, então, eu acho que deve ser chato trabalhar comigo, né. Então, eu agradeço, e é uma honra, né, eu estar no meio de pessoas tão importantes na comunidade, né, que eu apenas sou um servidor, uma pessoa que tento, de alguma forma, contribuir, né. Mas eu quero dividir justamente com a equipe da ONG, com todas as pessoas, né, que estão lá, e dizer que a gente conta com o apoio de todos vocês, de toda a comunidade, né, porque a gente quer contribuir, quer transformar Passo Fundo uma cidade melhor, uma cidade onde que não tenha pessoas que passem fome, que não tenham pessoas que não tenham espaço onde ficar no turno inverso da escola, não tenham crianças, né, na rua. Então, para que a gente consiga ter um mundo melhor para os nossos filhos, nossos netos e nossos bisnetos, eu gostaria que todo mundo refletisse, pensasse daqui a alguns anos como é que estariam vivendo seus filhos, seus netos, bisnetos,
porque a coisa está indo para um lado, se a gente não fizer nada, eles não vão poder sair de casa, né? Vão ter um mundo cheio de violência. Eu acho que nós podemos transformar isso, cada um fazendo alguma coisa. Eu sei que hoje nós temos uma gota no oceano, mas poderíamos fazer muito mais. Então, o que a gente conclama é que vocês nos apoiem, nos ajudem para que nós consigamos melhorar isso, né? E a gente está totalmente à disposição. Eu renunciei à minha vida pessoal para me doar a isso. Então, eu estou à disposição de todos e aquilo que a gente puder fazer, a gente está à disposição. Lá na ONG Amor é uma entidade um pouco diferente da maioria. A maioria, digamos, tem uma diretoria que dirige coisa. Não, lá a gente faz. Eu, por exemplo, faço atividade com as crianças. Diariamente, então, a gente está envolvido, eu varro calçadas, por exemplo, antes de manhã, antes de abrir a ONG, eu varro as calçadas, porque lá tem muita folha, muito material. Porque eu sinto que isso é eu não tenho, não sou melhor que ninguém lá, né? E nós temos que, eu quero justamente dar esse exemplo que para a comunidade, né, que cada um pode contribuir e fazer algo para nós transformar esse mundo num lugar melhor. E eu sou um servidor incondicional da humanidade. Enquanto eu estiver vivo, eu vou estar à disposição. Porque eu acredito que, eu não entendo, às vezes, aquelas pessoas que querem se aposentar e descansar. Eu acho que enquanto a gente estiver vivo nesse mundo, para a gente estar trabalhando e fazendo alguma coisa. Depois nós vamos ter a eternidade para descansar. Então, vamos fazer alguma coisa enquanto nós estamos vivos. E no momento que a pessoa se diz, eu vou descansar, daí provavelmente a vida dela começa a declinar, porque tudo no universo sente que aquela pessoa está desistindo de viver. Então, eu acho que nós, enquanto eu tiver uma força de energia, eu vou estar à disposição, vou estar trabalhando para construir uma sociedade melhor e, principalmente, para ajudar a criança e adolescente mudarem o rumo da sua vida. Porque não adianta nós reclamar que tem criminalidade se nós não fizermos nada hoje para mudar a vida. Quem vive com a realidade de violência, de drogas, e só conhece isso, como é que vai ter uma vida diferente? E eu acho que nós podemos mudar isso, e eu agradeço muito por essa oportunidade. Obrigado. Convido para fazer o seu pronunciamento nesse momento, nosso homenageado, Dr. Fabiano Dalazen. Muito boa noite a todos. Senhor Prefeito Municipal, Luciano Azevedo, senhor Vice-Prefeito Municipal, senhor Presidente da Câmara de Vereadores, vereador Patrick, em seu nome, me permitam saudar a todos os integrantes do Poder Legislativo aqui de Passo Fundo. Aos meus colegas de Ministério Público que me prestigiam, Dr. Cassiano, Dr. Denilson, doutora Cleonice, Dr. Mário Guadanin, é uma satisfação a presença e o prestígio dos senhores aqui nesta noite. Uma saudação especial ao Coronel André Felício, que é responsável, chefe da nossa equipe de segurança institucional, responsável não pela minha segurança, mas pela segurança de todos os promotores de justiça do Rio Grande do Sul. E uma saudação a todos familiares dos homenageados, senhoras, senhores, e dizer de uma forma muito breve, vereador Patrick, que eu tenho mais uma vez a agradecer a Passo Fundo. Passo Fundo, com certeza, me deu mais do que eu dei a esta cidade. E essa condecoração, essa honraria, digamos assim, aumenta
o meu débito com o Passo Fundo, e o que vai fazer que eu tenha que me esforçar muito ainda, prefeito, e que Deus me dê saúde para que eu possa continuar atuando por algum tempo ainda como procurador-geral, mas posteriormente como promotor de justiça, e sempre que possível, sempre que tiver a oportunidade de construir, através da minha atuação, de incentivar, através da atuação dos meus colegas, ou até mesmo fora da atividade de promotor de justiça, algo de bom para a comunidade de Passo Fundo, vai ser uma gratíssima satisfação. Eu não tive... eu sou natural de Carazinho, com muito orgulho, cidade aqui ao lado, mas tenho uma ligação com Passo Fundo muito grande. A minha formação profissional foi pela Universidade de Passo Fundo, que tive o grau de bacharel em Direito. A primeira aula fui recepcionado na Universidade de Passo Fundo pelo professor Luiz Juarez Nogueira de Azevedo, na aula de Introdução ao Direito. Posteriormente, tive tantos outros professores que honraram e que honram esse município, inclusive o doutor Trajano Porto Cardoso, um exemplo de professor, de cidadão e de colega promotor de justiça. Eu digo, o doutor Trajano, embora na aposentadoria, é promotor de justiça até hoje. Então, essa formação me fez já ter, digamos assim, uma ligação muito forte. E depois, por essas características, ou por esses caminhos que o destino coloca na vida da gente, eu tive a oportunidade de, por quase 6 anos, ser promotor de justiça aqui em Passo Fundo. E eu tentei, como tento até hoje, em cada posição, em cada cargo, em cada atividade que ocupo ou realizo, entregar o melhor de mim. E foi o que eu tentei fazer durante todo esse tempo como professor e como promotor de justiça para a comunidade, seja em qualquer aspecto. Lá no exercício, busquei participar da comunidade, porque eu acho isso e eu incentivo a todos os promotores, em todos os locais, prefeito Luciano, em todos os locais onde nós nos reunimos, eu digo, é importante que o promotor de justiça conheça a sua comunidade, que ele tenha ali, conviva com ela, tenha seus filhos nos colégios da cidade para entender educação, frequente o hospital da cidade para conhecer a realidade. Eu sou de Carazinho, mas tenho um filho passofundense, nasceu aqui, levo isso, o Pedro nasceu aqui. Então é importante essa convivência, conviva nos clubes de serviço da cidade, frequente, não só profissionalmente, mas venha muitas vezes à Câmara de Vereadores e assista à sessão, participe, porque isso integra e isso facilita a nossa atividade enquanto promotor de justiça, e isso nos dá muita credibilidade em torno da sociedade, principalmente no momento que nós vivemos hoje, de várias crises políticas, financeiras, que eu não vou falar aqui, porque todos nós conhecemos, mas que elas impõem a todos aqueles que ocupam uma função no poder público, no executivo, no legislativo, no judiciário, no Ministério Público, a necessidade de um conserto em busca de uma resolutividade em prol do cidadão. Hoje, ninguém que ocupa uma função pública, seja ela qual for, pode dizer o seguinte: não, isso não é comigo, isso é com o prefeito. Não, isso não é comigo, isso é com o vereador. Não, isso não é comigo, isso é com a polícia. Não, isso é com o juiz. Por quê? Porque o cidadão hoje, ele exige do poder público que ele possa sair na rua e não ser assaltado. Ele exige do poder público como um todo que ele possa ir trabalhar e ter a pré-escola, Saul, para deixar o seu filho. Ele exige que ele possa ter o remédio para o atendimento da saúde do seu filho. Mas essa exigência não é exclusiva de um ou outro poder, essa exigência é em relação a todo o poder público, e nós precisamos compreender a dificuldade um do outro e trabalharmos em conjunto para buscar a eficiência e a resolutividade, senão o poder público como um todo vai passar o atestado de falta de eficiência, não vai dar o serviço que nós precisamos prestar. Esse é o novo conserto que nós precisamos fazer e dar as mãos, aí sim, ao setor privado, que mostra, e os exemplos estão aqui hoje, que tem responsabilidade social
para também compartilhar do seu tempo, da sua atividade em prol do todo e em prol da comunidade. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho que, em meio a tanta dificuldade, nos dá esperança de que a gente comece a fazer muitas mudanças a partir aí também de 2018 e que nós tenhamos uma recuperação dos problemas que afligem o nosso país e possamos ter no ano que vem, no próximo, cada vez um ano melhor. Eu agradeço penhoradamente, como eu disse, o meu débito com Passo Fundo aumenta mais. Então, as portas hoje da Procuradoria-Geral e amanhã da Promotoria de Justiça que eu esteja ocupando estão sempre abertas, como estiveram aqui em Passo Fundo, lá em Porto Alegre, à comunidade passofundense. Muito obrigado a todos os senhores e agradeço a Passo Fundo em nome desse Poder Legislativo que me concede essa honraria. Muito obrigado. Mais uma vez, ressaltamos a satisfação da Câmara Municipal de Passo Fundo em prestar esta justa homenagem com a entrega a título Gran Mérito Fagundes dos Reis a Erasmo Carlos Batistella, Fabiano Dalazen e Milton Serpa Menezes, que muito contribuem com o desenvolvimento da comunidade de Passo Fundo em suas áreas de atuação. Agradeço a presença de todos e, após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município, Gaúcho de Passo Fundo, fica encerrada a presente sessão solene.